Porque eu te dou um exemplo. Eu estava na delegacia anos atrás, não estava preso, não estava nada não. Foi uma visita social, na verdade. E lá eu conheci um ex-policial assim, é na reserva, né? Trata-se como ex-policial. Ele é pai de um delegado. E estávamos lá conversando, né? Numa boa. E aí, ele é batista, ele é evangélico, batista e maçom. E nós conversando sobre essa questão toda da maçonaria, etc. E ele virou e falou, olha, o dia que a maçonaria chocar com os princípios de Deus, eu deixo de ser maçom. E esta é a realidade de muitos membros da maçonaria. A maçonaria precisa de um limpa para botar para fora os membros corruptos? Sem dúvida, meu amigo. Sem dúvida. A maçonaria está com muita gente que não presta dentro de suas fileiras. Está na hora de expulsar esse bando de vagabundo aí, sim. Está na hora de expulsar. Porque tudo que eles fazem lameia a maçonaria inteira. E aí eu falo para vocês que é complicado. Por exemplo, o altar da maçonaria. Tá? Tem uma Bíblia no centro do altar. Aí tem o compasso esquadro. Aí tem 3 velas, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Se você olhar assim, tem a bandeira do Brasil, a bandeira do estado, do município, muito provavelmente isso. E tem pilares, enfim. Outro ponto importante, num dos pontos dessa escola filosófica, tem a pedra bruta aqui de um lado e do outro lado ali tem a pedra polida. Não, ao contrário. Enfim, agora não lembro. Aí o que acontece? O papel básico, primordial para encurtar a conversa, quando o sujeito entra na maçonaria, é ele se tornar um ser humano melhor. Aí ele entra de pedra bruta para se tornar uma pedra polida. Ou seja, é uma escola filosófica. O sujeito ele entra na maçonaria para se tornar um ser humano melhor. Se isso não está acontecendo, é falha desse sujeito e falha de irmãos que permitem um lixo como esse permanecer dentro da ordem. Simples assim. Não tem o que discutir. Do mesmo jeito que igrejas tem gente que não presta, a maçonaria tem pessoas que não prestam. Eu até hoje, esse cara que fica fazendo essa questão toda e que fica jogando a maçonaria no meio, quando ele fala isso, tem muita gente do meio intervencionista, de outros meios e tal, etc., que são maçons. Aí eu falo, qual o sentido do cara falar umas coisas dessas? Aí eu pergunto, você é iniciado, você conhece, você já leu alguma coisa? Você tem convívio com quem é? Porque conhece a árvore através dos seus frutos. Todos nós aqui falamos que comunismo, socialismo não presta exatamente porque os frutos são podres. Entendem agora o lance todo? É igual, por exemplo, fala-se da doutrina espírita. Quando você lê o Pentateuco espírita, ele é riquíssimo, são excelentes. Agora, se você me perguntar se eu gosto muito de outras obras, eu já sou extremamente crítico e já não gosto das outras obras. De várias obras eu tenho um verdadeiro desprezo por elas. Porque eu já falo, o Brasil tem mania de bagunçar as coisas. Enfim, abrasileirar de forma negativa. Então, e aí agora nós vamos para um ponto interessante. O que aconteceu com o cristianismo? Por que o cristianismo está subjugado, enfraquecido, limitado? O que aconteceu para poder 70% da população de um país não ter força para reagir, ser subjugada, ficar de joelho perante o Estado ao invés de joelhos perante Deus? O que aconteceu? E aí agora nós vamos conversar. Por que o cristianismo recuou e todas essas outras crenças e pensamentos que eu citei bateriam de frente e derrubariam o Estado? Por que o cristianismo está fraco? Agora nós vamos bater um outro tipo de papo aqui. Aí você fala, por que um não cristão tem interesse em fortalecer o cristianismo? Porque assim como outras crenças, o cristianismo é manifestação do alto. E eu sirvo a luz, eu sirvo o alto. Somente o alto. Eu só sirvo a luz, eu só sirvo a Deus e mais ninguém. E fim de papo. Eu sou realmente um servidor da luz e pronto, acabou. Para mim, não há privilégio maior. Para mim, esse já é o pagamento. Sirve. Já sou grato por servir. Agora, essa questão, por exemplo, por que o cristianismo enfraqueceu? O que aconteceu com o cristianismo? O cristianismo, assim como outros meios atacados pela esquerda, pelo comunismo, pelo socialismo, ele foi atacado de dentro para fora.
O cristianismo, se você reparar, a maior mácula, o maior câncer, o maior problema dentro do cristianismo chama-se vendilhões do templo. Essa raça podre. Porque, na verdade, nada vende mais fácil do que a tal da salvação e do perdão. Antes que você, fanático, comece a endoidar, né, e começar a envergonhar a si mesmo com sua ignorância, eu te aconselho parar para pensar. Porque o meu intuito aqui é que vocês brasileiros aprendam a andar juntos. É a única forma de vocês sobreviverem. É a única forma de vocês vencerem. O Brasil está sendo sistematicamente atacado. O Brasil está sob ataque e ainda não percebeu. Aliás, algumas pessoas já perceberam. Mas a maioria das pessoas não está percebendo que o Brasil está sendo atacado 24/7. O Brasil está sofrendo ataques, sim, e pesados, e vocês não estão acordando. E o povo brasileiro está sendo destruído. Eu vou já dar uma alfinetada em você que é fanático. Você não tem a menor autoridade, nem conhecimento para decretar se uma pessoa vai para o inferno ou não. Se a pessoa vai ser salva ou não. Quem é você? Você é nada. Você para se bobear, você nunca nem leu o livro de sua crença. E antes que vocês falem bobagem, só o livro de sua crença, só o livro cristão. Eu já li 2 vezes e meia, vou ler a terceira lá no meu canal de estudo e vou ler com vocês. E essas outras crenças que eu falei aqui para vocês, tem mais. Eu li todos os livros que eu citei aqui. Eu li. E fora outras coisas, outros materiais que envolvem ciência e filosofia. Tem quase 2 décadas, meus amigos, que eu estou nessa estrada, porque há muitas e muitas questões que eu preciso de resposta. A coisa é mais ou menos por aí. Então, antes de você falar de ficar zoando, cuidado, não fica zoando muito, não. Aproveita que você está recebendo conhecimento de graça e reveja sua conduta. Porque ficar falando que os outros é amaldiçoado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ficar falando que vai para o céu, vai para o inferno e tal, você está, inclusive, contrariando ao próprio Jesus, porque ele não tinha tal postura. E se tem um exemplo que você tem que seguir, é o exemplo de Jesus. Afinal de contas, você é cristão. Então você não tem outro modelo a não ser o modelo de Jesus. Presta atenção. Presta atenção. Quando eu vejo cristão envolvido em corrupção, eu acho bonito, viu? Vocês não fazem ideia de como é que eu fico. Cristão tem que ser exemplo, tá? Tem que educar pelo hábito, pelo exemplo. Conhece-te a árvore pelos teus frutos, né? Mas vocês não leem seus livros, né? Enfim. E aí, como é que nós vamos salvar o cristianismo? Como é que nós vamos fortalecer o cristianismo? Como nós vamos devolver ao cristianismo o poder e glória que ele tinha antigamente? Só há um caminho. É aproximar o cristianismo novamente ao seu radical. É trazer o cristianismo de volta para a sua essência. E qual é a essência do cristianismo? Jesus, o Cristo. Esquece nome de instituição, placa de igreja, não interessa. Aproxima Jesus dos fiéis, aproxima os fiéis do conhecimento de Jesus. Promove esse encontro para que assim o Espírito Santo possa se manifestar através dos fiéis e você ter uma sociedade renovada. Veja bem como é que a coisa pode ser bem diferente, como é que a coisa pode tomar um rumo diferente. Aí inclusive, tudo isso é possível para fazer o bem ao país e para fazer bem o mundo afora. Por exemplo, no Brasil pode ser feita desobediência civil pacífica, por exemplo. Não há nada que seja contra isso. Então vocês têm que começar a ter esse tipo de postura. Tem que começar a pensar. Tem que começar a entender a realidade das coisas. E antes de falar mal de uma coisa, vai estudar a coisa. Vai aprender. Não passa vergonha, gente. Não passa vergonha. Por exemplo, vocês querem ver uma coisa que eu não tenho conhecimento ainda, que eu ainda vou estudar, eu ainda não sei? O pessoal tem mania de juntar o Islã com a esquerda. Eu até hoje eu não entendo isso. Não entendo. Por quê? Eu vou deixar o Corão ali. Ó, o muçulmano, ele serve a Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa. Isso não é nem passível de questionamento.
Ou acho que qualquer membro do Islã, diante de uma ordem do Estado, e diante que eles já sabem que o socialismo e o comunismo é ferramenta das trevas e não da luz, não é manifestação do alto, então eles já sabem que a coisa não é divina. E cada muçulmano, por si só, ele responde por si. Ele presta contas por si. E a lealdade deles é a Deus, a mais ninguém. Tanto que, eu provo isso fácil para vocês. Vladimir Putin, lá na Rússia, ele tem uma crença favorita. E ele fortalece essa crença. Exatamente porque ele sabe que na fileira do exército dele há muçulmanos. E ele sabe que ele não pode esperar a lealdade de muçulmanos. Porque os muçulmanos são leais a Deus. Então lá os cristãos ortodoxos e outros cristãos que o Putin mantém, a igreja, na verdade é uma igreja meio a cara da Rússia mesmo, é dele lá, tem a cara deles e enfim, o Estado é muito próximo a ela, e tem essa campanha toda porque ele sabe que a partir do momento que o Islã ganhar muito fileira dentro do exército dele, ele vai enfrentar lá o pessoal sendo fiel não à Rússia, mas a Deus, que é quem o Islã segue. Então isso aqui, por exemplo, para mim ainda é um mistério. Eu ainda não sei responder vocês se existe realmente essa aliança entre os comunistas, entre os socialistas e o Islã. Eu ainda não entendo isso. Porque a essência de um não se encaixa quanto o outro, sabe? Não se encaixa, não é a mesma coisa. É até meio complicado de assimilar certas coisas. Eu acho que não vai demorar muito, vai ter um atrito sim entre esses dois. Eu acho que vai ter um problema entre eles para qualquer hora. Porque na hora que mandar fazer certas coisas, o sujeito vai consultar o Corão. Não. E aí pronto. E aí começa, entendeu? Então, isso, por exemplo, para mim, eu ainda sou ignorante nisso aqui. Eu tenho que pesquisar. Eu ainda não entendi. Eu vou ter que pesquisar mesmo. Então, meu povo, a forma de salvar o cristianismo, de fortalecer o cristianismo é isso. É aproximá-lo de Jesus e afastá-lo das instituições. Ou seja, aproximá-lo de Jesus e afastá-lo das placas de igreja. Ou seja, vocês que são cristãos, vocês têm que se tornar uma unidade e não maltratar as pessoas que não são cristãs. Vocês não têm autoridade nem conhecimento para declarar se uma pessoa vai para o céu ou para o inferno. Vocês não têm conhecimento nem autoridade para isso. Isso é uma pretensão de gentinha ignorante, limitada e imbecil. Porque para início de conversa, Deus não é um velho sentado no trono, não. Deus, inclusive, não tem como conceituar, você quer saber? Essas 2 décadas que eu estou pesquisando, tudo que eu sei é que não é um velho sentado no trono. A menos que o sistema, a força divina, queira se materializar desta forma. Mas eu te garanto que está totalmente longe. Longe. É algo, por exemplo, com o conhecimento que eu tenho de ciências, com o conhecimento que eu tenho de filosofias, com o conhecimento que eu tenho de estudo de religiões e tudo que eu leio muito, pesquiso muito e converso com pessoas muito inteligentes, eu me sinto muito longe da verdade ainda. Eu me sinto bem... Eu sei que eu estou no caminho, sabe? Eu sei que eu escolhi o caminho estreito e estou seguindo. Porém, eu tenho plena consciência que ainda há uma longa estrada para eu sequer começar, para eu começar a entender, para eu começar a compreender. Eu sei que é o seguinte, Deus existe, a lei do retorno existe, eu sei que o universo está aí, eu sei que todo o conhecimento ele é basicamente infinito, ou seja, é uma busca basicamente infinita. Eu acho excelente isso. Para mim é muito bom saber que eu não vou precisar parar, ou seja, é o tempo todo pesquisando e etc. Mas eu falo para vocês, quando vocês verem qualquer religioso de qualquer crença ficar decidindo se a pessoa vai para o inferno ou não, se vai ser salvo ou não, esse tipo de bobagem, é o tipo de pessoa que você não tem que conversar muito. Porque vocês que são humanos, a gente que está aqui nesse mundo, nessa vida, nós todos estamos aqui para evoluir, para melhorar. E isso é um estudo constante, isso é um aprendizado constante. E se vocês lessem o livro da sua própria crença, o livro cristão, vocês aprenderiam, acima de tudo, a imitar Jesus
E Jesus não era aquele cara que sentava com pessoas que pensavam totalmente diferente, enquanto todo mundo falava mal da pessoa, cobradores de impostos, por exemplo. Jesus não ia lá e batia um papo, não pregava a palavra de forma bonita, de forma belíssima. Por exemplo, eu tenho no meu círculo de amizade gente da esquerda. Eu tenho no meu círculo de amizade gente das mais diversas religiões e pensamentos. Eu tenho no meu círculo de amizade gente da direita, que inclusive eu sou direita, né? Eu sou um sujeito da direita mesmo, não tem jeito. Meu negócio é reduzir o Estado e, enfim, e proteger o que tem que ser protegido, que é família, etc. Então, ateus, eu tenho muitos amigos ateus, e eu converso com esse pessoal numa boa, e aí não tem atrito não. Então vocês têm que começar a entender a importância de unir forças. Vocês são todos brasileiros, nós somos todos brasileiros. O país está numa crise, está num problema terrível. Se o povo da Bolívia ou da Venezuela entendesse de se unir de verdade, eles expulsariam aquele comunismo e o socialismo que está lá destruindo todo mundo. E o mesmo vale aqui para o Brasil. Ou vocês se unem, ou muitos inocentes vão pagar o preço. Ou vocês se unem, ou nós vamos ter coisas terríveis acontecendo aqui, mais do que já acontece. Então eu espero que vocês acordem para a real situação do país. Eu espero que vocês compreendam a fragilidade que todos estão. E não adianta vocês se fecharem no seu mundinho e achar que certas coisas são fixadas e são assim, pronto e acabou. Ter certeza das coisas é uma das piores coisas que existem. Por exemplo, eu tenho que falar dos terraplanistas mais dia ou menos dia aqui. Eu estou enrolando ainda, mas eu vou falar. Eu não acredito que a Terra seja plana. Eu não acredito. E até porque eu até torço para que não seja. Eu vou explicar em outro vídeo. Mas enfim, eu os respeito pela forma que eles pensam. Inclusive eu sou a favor que o sujeito que quer pegar o foguete e provar que a Terra é plana, que ele faça o teste. Esse negócio de ter certeza das coisas é uma coisa terrível. Essas coisas de saber que é porque é, não é porque sim. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Isso é limitador de conhecimento, isso é limitador de sabedoria. E a pessoa não pode ter a mente fechada assim, não. A vida é constante estudo, constante aprendizado, e é para servir o alto. Vamos fazer um exercício mental só para finalizar. Se Deus é infinito, se Ele possui uma grandeza imensurável, impossível de colocar no nosso idioma limitado, impossível de colocar em palavras, será que Ele não se manifestaria de várias formas diferentes? Devido os povos serem povos diferentes? Será que ele teria que se manifestar somente de uma única forma? Sendo que os povos possuem uma variedade diferente, os povos são, como eu posso dizer, eles possuem uma diversidade, uma riqueza, uma cultura muito vasta. Cada povo pensa de uma forma. E se você pegar essas várias crenças aqui que eu citei, se você buscar o radical delas, a raiz delas, você vai encontrar afinidades. Você vai encontrar, inclusive, princípios morais sólidos e iguais. Ou, no mínimo, semelhantes. Faz a experiência para você ver. Por exemplo, você vê esse brigueiro aí, né? Cristianismo, islamismo, judaísmo. Essas crenças vêm do mesmo radical. Elas possuem a mesma raiz. Essas três crenças adoram o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Inclusive, vários profetas e vários mensageiros de Deus são reconhecidos pelas três. Cabe reflexão. A quem interessa jogar povo contra povo? Pensem. Pensem. Se libertem. Aprendam a andar juntos. Entenda a fragilidade que o Brasil vive nos dias de hoje. Entenda que você está em risco. Entenda que você é mantido ocupado para não enxergar a realidade. Considere aderir à desobediência civil enquanto vocês podem.
Porque a solução para depois da desobediência civil, ela não é viável, ela não é interessante. Mas ela será obrigada se vocês não acordarem. Não obrigada porque alguém vai impor, mas sim por causa da realidade do país, vai impor essa triste realidade futura. E aí eu só peço que vocês acordem enquanto vocês podem. Então, meu povo, sem mais para o momento, esse vídeo ficou enorme. Eu sei que esse vídeo vai me dar muito problema, por causa que, infelizmente, o pessoal, ao invés de ter, né, a bondade de pesquisar um pouco e de ler um pouco, eles preferem simplesmente falar. Quem escraviza essas pessoas não tem interesse que esse conhecimento chegue às mãos delas, porque, né, elas vão se libertar se pensarem em metade das coisas aqui. Eu não sei se eu vou dividir esse vídeo em duas partes ou se eu vou colocá-lo inteiro, mas não esquece de curtir, compartilhar. Este aqui é um vídeo para vocês compartilharem mesmo, porque o intuito desse vídeo aqui é simplesmente unir as pessoas. Então, muito obrigado, que Deus os abençoe, sejam boas pessoas por serem boas pessoas, não fiquem esperando recompensa nem nada disso, simplesmente pelo o benefício de serem bons. Se cuidem e até mais.